Bitcoin segue demonstrando força e chega nos 42 mil dólares. A gente tem um padrão gráfico muito importante que a gente precisa ficar atento. A gente tem zonas de resistência nesse local que a gente está. E que padrão é esse, né? É uma cunha de alargamento ascendente. Você já ouviu falar desse padrão? Pois fique de olho que é um padrão baixista. Então vou mostrar para vocês agora como é que funciona esse padrão. Esse aqui é uma cunha de alargamento ascendente, né? A cunha vem, ela vai se alargando, né, de forma para cima e ela não, em vez de diferente das outras cunhas, ela vai fazendo um alargamento, né, se afastando, né, se divergindo uma linha de tendência da outra. Então, isso aqui é uma cunha de alargamento ascendente e normalmente o seu alvo é sua amplitude máxima aí projetada para baixo. E como é que a gente estaria no Bitcoin aí nessa projeção que eu quero mostrar para vocês no gráfico diário? A gente tem um padrão muito parecido nessa cunha de alargamento ascendente. E a gente está no topo dela aí, nos 42 mil dólares, 41, 42 mil dólares, e sendo uma possível região de resistência. E sim, Janari, caso esse padrão venha assim cumprir, a gente tem um alvo bem, digamos, apocalíptico aí nos 18 mil dólares. Ninguém está esperando, ninguém esperaria aí. Acredito que um alvo como esse, um padrão desse, seria algo que pegaria muita gente de surpresa, eu tenho certeza. Mas não vocês que me seguem aí, que já estão de olho. Claro que a gente sabe de probabilidades. Então, estou entregando para vocês aqui uma probabilidade, um caminho que o preço pode vir a seguir através de um padrão que eu venho mostrando para vocês aqui agora de price action. E falando na análise de sentimento, o que é que eu acredito que pode vir a acontecer ainda? Então, pela análise de sentimento, sim, a gente tem margem para continuar subindo mais um pouco. Para quê? Para buscar zonas de liquidez. A gente ainda não achou tanta liquidez ainda nessas subidas e eu vou mostrar para vocês por quê. Né? Normalmente a gente no topo deixa grandes barras de liquidação aqui e essas grandes barras de liquidação, a maioria das maiores barras de liquidação que a gente teve aqui não foram no topo. Né? Então a gente teve aqui o topo nos 42 mil dólares e não gerou uma grande barra de liquidez e tampouco gerou uma grande barra de compras a mercado. Normalmente a gente quer ver no topo pessoas sendo estopadas e liquidadas, obviamente, né? Ou seja, quem está perdendo dinheiro, as baleias estariam ganhando, essas pessoas que estão sendo estopadas e liquidadas. E a gente quer ver também as sardinhas em FOMO, as sardinhas comprando o mercado, o medo de ficar para trás, o preço subindo muito e elas comprando com medo de ficar para trás. E a gente ainda não está vendo isso aqui no gráfico, os dados não mostram isso para a gente ainda. Não tivemos grandes compras a mercado no topo e nem tampouco tivemos grandes zonas, barras de liquidez aqui nesse topo. Isso é uma regra? Isso tem que acontecer? Não, não é bem assim. Mas, obviamente, é algo que eu fico atento. Ele pode corrigir, obviamente, com essa liquidez que ele conseguiu aqui, que não foram no topo, mas ele também pode vir buscar mais um, subir mais um pouco, para ver se ele busca essa liquidez de pessoas que ainda estão em posições de short. Como a gente pode ver, apesar dessas barras de liquidez acontecerem aqui, a gente não viu as posições de short mudando muito, ou seja, continuaram na mesma zona ali. Ainda estamos em maioria de posições de short, que me leva a acreditar que sim, o preço pode continuar subindo. Para liquidar e estopar essas pessoas que ainda estão em posição de short, a gente veria grandes barras de liquidação de short aqui em cima e compras a mercado também, indicando sim um possível topo. Isso não é uma regra, só para a gente ficar atento a esse movimento. A análise de sentimento ela ajuda muito, ela é um complemento na análise técnica. Então, a análise técnica está me falando as probabilidades dos caminhos e aqui eu vejo dados que podem me indicar, me dar força essa probabilidade ou não, né? Me encorajar essa teoria ou desencorajar essa teoria, digamos assim. Então, o que a gente está vendo aqui ainda é o que pode sim o preço subir mais um pouco para buscar essa liquidez dessas posições de short que a gente tem aí em maioria. E no trade light aqui, as ordens, como elas estão posicionadas. Eu não vejo grandes ordens, nem vejo camadas de ordens de baleias. Normalmente, quando as baleias estão interessadas em segurar o preço em alguma região, a gente vê várias linhas amarelas aqui, posicionadas uma do lado da outra e com grandes quantidades de Bitcoin. Isso aí me dá, sim, me denota, sim, que tem uma verdadeira intenção de segurar o preço. Mas como eu vejo ordens isoladas aqui do preço, que é 397 Bitcoins aqui nos 41 mil dólares, mais abaixo também a gente tem outras ordens aqui com 520 Bitcoins, uns 39.900, mas são ordens isoladas. O que é que pode acontecer? O preço pode se locomover, se direcionar até essa zona de preço e essas ordens podem ser retiradas. Normalmente, quando as baleias têm intenção, a gente vê camadas, são várias ordens colocadas ali naquela região, uma abaixo da outra, uma acima da outra. Né? Então, a gente fica atento aí. Claro que está meio complicado essa análise aqui, a gente precisa, eu acho que o mercado, as baleias estão esperando uma definição maior do mercado aí, se vai continuar subindo ou não, mas já vem demonstrando força há muito tempo
e possivelmente em algum momento a gente vai ver o preço dando alguma retraída, mesmo que seja para continuar um movimento de alta. Não estou falando de que acabou a festa. Não posso afirmar isso agora, mas o que eu posso afirmar sim que a gente está muito esticado e que não seria uma boa zona de compra nesse exato momento. O ideal seria guardar o preço, dar uma corrigida para sim gerar oportunidade de compra. Pelo menos aqui buscar uma base do canal aqui nos 29, 30 mil dólares, seria uma base de preço legal, ou seja, os últimos topos aqui nos 31.800 também seriam zonas legais para a gente estar de olho aqui, né, como suportes bem importantes para o preço. Mas até então a gente não está demonstrando fraqueza em nenhum momento, a gente continua subindo e subindo. Vamos ver até onde vai essa alta e aguardem o preço dar uma retraída para a gente começar a pensar em posições. E os pontos que eu acho que vocês devem ficar de olho seriam principalmente aqui nos 31.600, que seria essa base aqui de preço, e depois a base do canal um pouco mais abaixo dos 30 mil. Claro, se romper esse canal, a gente pode ficar de olho nesse alvo de 18 mil dólares, que é algo ainda apocalíptico, a gente não consegue visualizar ainda, mas que pode sim vir a acontecer. Espero que essa análise tenha agregado alguma coisa em vocês. Isso não é nenhuma indicação de investimento, mas sim para auxiliar vocês na análise de vocês e tentar acrescentar de alguma forma ao conteúdo, a informação que vocês têm. Então, espero que vocês gostem. Compartilhe esse vídeo também com alguma pessoa que goste de análise, que esteja no mercado financeiro aí, no criptomercado. E vamos para cima, galera. Paciência e estudo para vocês. Um abraço.